tarde. A gente segue analisando, né, essas questões que envolvem esse conflito agora com o Bruno Pasquarelli, que é professor de Relações Internacionais e pesquisador de pós-doutorado do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Agora, 5h30, o pessoal da rádio está de volta e vai poder acompanhar essa entrevista. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu até trago uma informação que foi feita agora, um alerta do Hamas, que reporta que várias mortes teriam ocorrido em uma igreja de Gaza depois de um bombardeio. E aí eu pergunto ao senhor de que forma que essas informações elas acabam mexendo com a forma como a comunidade internacional vai lidando com esse conflito e principalmente o quanto essa guerra de versões atrapalha ou traz ainda mais cortina de fumaça para a verdadeira ajuda que ambos os lados de fato precisem. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Evandro. Um prazer enorme estar com vocês novamente. Como a gente notou, por exemplo, quando o Hamas faz o ato terrorista em relação a Israel, a gente vê a comunidade internacional todos praticamente defendendo a ação de Israel, né, a intervenção de Israel como uma forma realmente de contra-ataque. Afinal de contas, existe uma legitimidade do contra-ataque. Ao mesmo tempo, quando nós temos uma ação muito descabida em alguns momentos por parte de Israel, nós vemos também uma parcela da comunidade internacional, de certa maneira, indo contrária a esse tipo de ação do Estado de Israel. Então, infelizmente, uma guerra, né, a gente tem essas consequências para a opinião pública internacional. Nós temos um momento inicial onde o Hamas, por meio dos seus atos terroristas, inflamam, né, a opinião pública a favor, pró-Israel. Né, nós temos também a própria comunidade israelense, né, a própria população israelense, favoravelmente, obviamente, ao Estado de Israel, né, mas também como consequência de ataques de Israel na faixa de Gaza, né, ataques que estão acometendo a população da região da Palestina, né, a gente vê uma população que está sofrendo, por exemplo, com falta de medicamentos, com falta de alimentos, com falta de água, de acesso a uma água potável, por exemplo. Nós vemos também uma reação da comunidade internacional em geral contra essas atitudes de Israel, porque a guerra, ela tem regras, as regras têm que ser seguidas na guerra, né? Obviamente, Israel está atuando com base na legítima defesa, mas ao mesmo tempo, Israel tem que respeitar as regras, digamos assim, do direito internacional relativa à questão de uma guerra. Professor, agora há pouco, né, a gente ouvia vários moradores israelenses e uma das nossas entrevistadas até falou sobre o fato do fornecimento de água, né, porque o fornecimento de água ele foi suspenso, assim como de energia elétrica. Houve até uma estratégia do governo israelense de se cortar a água no norte do país e liberar no sul no último fim de semana para que as pessoas fossem forçadas, então, a deixar aquela região onde as autoridades tinham avisado que fariam uma incursão terrestre. E aí muitas pessoas questionam, bom, essa seria uma medida correta, então, né, diante desse contra-ataque. Agora, quais são as questões sensíveis e humanitárias que envolvem essas situações, mesmo diante de uma guerra? E nesse caso, foi um conflito que começou e se escalou novamente por conta de um ataque do grupo terrorista Hamas. Agora, há um contra-ataque de Israel, mas também existem regras que precisem ser seguidas, principalmente quando a gente fala de um Estado, porque você questionar a regra de um grupo terrorista, eu não sei como se faria por parte da autoridade internacional. Mas quando se tem um Estado, a cobrança, o olhar, a pressão, eles se tornam maiores? Com certeza. Esse é um ponto importante a ser ressaltado, né? Então, em uma guerra, a gente precisa observar, por exemplo, as consequências para a população civil. Nós temos uma população civil que saiu às pressas do norte da faixa de Gaza, que foi em direção ao sul e que, de certa maneira, precisa de algum apoio para sobreviver, né? Nós não temos, por exemplo, como bem ressaltado, né, nós não temos medicamentos, nós não temos água, a situação dos hospitais na faixa de Gaza realmente são muito complicadas, né? E quando você, como o Estado, corta o acesso à água, corta o acesso à alimentação, o Estado está cometendo um crime de guerra, né? Um crime que, obviamente, tem que ser comprovado, mas está cometendo, sim, um crime de guerra. Então, é necessário agir dentro dos limites estabelecidos pelas convenções internacionais. E também é importante ressaltar que essas pessoas que lá estão, né, elas teriam que ter o direito também de sair daquela região
para ir para outros locais, como o que tem sido tentado, por exemplo, em relação ao Egito, né, de abrir uma espécie de um corredor humanitário para que aquelas pessoas possam passar ali para o Egito e, a partir dessa maneira, a partir disso, né, conseguir viver minimamente. O grande problema é o seguinte, né, quando a gente fala em pessoas, uma quantidade enorme de pessoas, na faixa ali, às vezes de até 1 milhão de pessoas que estão saindo ali da Palestina, é necessário realmente que os estados que vão receber essas pessoas tenham como receber essas pessoas, tenham políticas voltadas para elas, né? Tenham, por exemplo, acesso a abrigos, tenham acesso à moradia especificamente, a emprego, né, a condições básicas de sobrevivência. Não é simplesmente abrir uma fronteira e deixar com que aquelas pessoas sobrevivam por conta própria. Então é necessário pensar de maneira articulada também justamente essa movimentação dos refugiados que, porventura, sairiam ali da região da Palestina. E não é simples, não é uma solução fácil. É necessário realmente que a comunidade internacional, junto com o Egito, que seria a passagem mais próxima, tentem pensar soluções para essa população que, por exemplo, passaria da fronteira do Egito da fronteira da Palestina, né, da região da faixa de Gaza para o Egito. Professor, o Alan Gani tem uma pergunta para ti. Professor, boa tarde. Como é que o senhor avalia as consequências para Israel de uma possível incursão terrestre? O senhor é a favor ou é contra, como sendo a melhor estratégia para combater o Hamas? Olha, a questão da incursão terrestre é muito complicada. A gente tem alguns fatores para se analisar, né? Em primeiro lugar, será que o Hamas não estaria esperando que Israel entrasse, estaria armando uma emboscada para Israel? Porque uma coisa é você fazer uma guerra pelos ares, né, por meio de mísseis, foguetes. Outra coisa é você entrar em um terreno que você não sabe o que vai encontrar. A gente tem exemplos, por exemplo, na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que Mariupol, né, que foi tomada ali pelos russos, e Mariupol se defendeu por meio da sua população, do seu exército, porque os russos não conheciam aquele terreno. Então, Israel, ao adentrar em uma ação no território especificamente, corre um grande risco. Afinal de contas, não conhece totalmente o território. Existem túneis subterrâneos ali que o Hamas pode se utilizar. Então, o Hamas pode estar preparado para uma eventual ação terrestre de Israel, que pode causar muitos problemas. Uma outra questão, se porventura Israel entra, consegue tomar a faixa de Gaza, quais são as consequências posteriores desse tipo de ação? A comunidade internacional aceitaria esse tipo de ação, esse tipo de intervenção? Será que não geraria uma outra radicalização ou uma regionalização do conflito, com o Hezbollah entrando em alguns setores da área norte ali de Israel, né, o Irã financiando o Hezbollah? Então a gente tem que ponderar, né, realmente se vale a pena, né, a entrada de Israel por ação terrestre e também por conta da população local, né? Então o Estado de Israel com certeza está nesse momento pensando muito bem, ponderando, né? A gente teve a visita do Biden em Israel. A visita do Biden eu vejo mais como uma tentativa de auxiliar Israel a ter tomadas de decisões sensatas na guerra, no sentido de não ter uma invasão como o próprio Estados Unidos fez em relação ao Afeganistão, ao Iraque, que o próprio Biden deu uma declaração dizendo que não seria interessante que Israel imitasse o que os Estados Unidos fizeram, né? Porque é necessário ter planejamento, é necessário realmente ter uma tomada de decisão sensata na guerra, porque o grande problema de uma radicalização entrando especificamente no território e matando uma população civil palestina é que a radicalização pode aumentar do lado palestino, né, e outros atores podem entrar no conflito, o que, né, não é positivo para ninguém. Professor Bruno Pasquarelli, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez. O espaço está sempre aberto por aqui. Até a próxima. Eu que agradeço, Evandro. Até a próxima. Boa tarde a todos.